Como vocês sabem, eu dou consultoria há mais de 10 anos e com certeza algum aluno meu perdeu um treino, né? Como que a gente deve agir quando a gente perde algum treinamento? Um dia ou dois, vamos trocar uma ideia sobre isso, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. E o que eu sempre reforço, né, para os meus alunos da consultoria é o seguinte: se você perder um dia de treino, tudo bem, a gente tem um jeitinho que a gente já vai conversar sobre isso. Mas, se toda semana você perde um dia de treino, é importante que você talvez cogite treinar menos dias, né? Para que não tenha que ficar fazendo gambiarra ou ajustes ou qualquer coisa do tipo toda semana. Então imagina, eu treino 5 vezes por semana, mas toda semana eu perco um treino. Então, por que eu tô fazendo um treino de 5 vezes? É melhor fazer um treino de 4. Vai de 4 que vai ser melhor. Ah, mas e esse dia que sobrar? Ah, então você coloca um aeróbico, ou você, né, enfim, deixa pra treinar um músculo fraco que se porventura você conseguir, beleza, se não conseguir tudo bem. Mas não é inteligente você sustentar um treino de 5, fazendo 4 vezes por semana, sempre com alguma adaptação, ou às vezes deixando pra trás mesmo. Que inclusive os homens costumam deixar pra trás o treino de perna, né? Então, vamos lá. Vamos assumir que eu estou fazendo ali um treino de 5 vezes por semana e eu perdi um dia. Tudo bem? Tudo bem. O que normalmente o pessoal costuma fazer? Homens, pula o treino de perna e substitui. Tá erradíssimo, né? Porque sempre fazendo isso, óbvio que os membros inferiores vão ficar para trás. As mulheres, por sua vez, fazem o contrário. Deixa o superior para trás e treina no inferior. Então vamos assumir que o treino C é o treino de perna. Não importa se o cara perdeu a terça-feira, que seria o treino B. Ele vai fazer o treino B na quarta-feira, deixar a perna para trás e que se dane. Então o primeiro ponto de atenção, tentar não deixar nada para trás. Porque vamos assumir que você perca um treino por mês. Mas aí uma vez você perdeu de peito, outra vez o de costas, uma vez de perna. Então fica mais ou menos equivalente, mais ou menos, né, ali compatível. Agora, se sempre você deixa o mesmo para trás, não é legal. Mas existe uma maneira da gente tentar corrigir isso sem deixar nada para trás. Que essa que é o ideal. Que é isso que eu tento fazer ali com os meus alunos quando é possível. Então vamos assumir que a pessoa perdeu um treinamento ali na quarta-feira, o treino C. Qual que seria uma orientação legal? Você consegue abrir o sábado para a gente treinar? Então o seu treino era de segunda a sexta, beleza, mas você perdeu a quarta. Podemos jogar isso para o sábado? Podemos, Leandro, fica viável. Que ótimo. Como que a gente vai fazer isso? Comentei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, link na descrição. Algumas pessoas iriam guardar o treino de quarta-feira para sábado. Então, por exemplo, quarta eu perdi o treino de perna, vou fazer ele no sábado. Não, não é uma boa. Por quê? Porque você vai deixar um espaço muito longo de recuperação, porque você treinou perna na quarta, deveria ser na quarta, e você treina no sábado. E aí você volta a treinar na próxima quarta, e aí o próximo tempo de recuperação é menor. Então é adequado que você mantenha a ordem do seu treinamento. Perdeu o treino de quarta, quinta-feira você faz o de quarta, sexta o de quinta e sábado o de sexta. Aí vai ter um dia de diferença, isso tá tudo bem. Vai ser muito melhor fazer dessa maneira. Porque a ordem dos treinos, a ordem dos exercícios importa, faz diferença. Lembra de procurar Leandro Twin mais temas, se você tiver qualquer dúvida tem vídeo sobre isso aqui no canal. Para aquelas pessoas que não conseguem abrir um dia extra, o que elas poderiam fazer? Vamos pegar aqui um exemplo, de novo, que a pessoa perdeu o treino de quarta-feira. Essa pessoa, sabendo que iria perder o treino de quarta-feira, poderia fazer um adiantamento desse treino. Aqui já foge do ideal. No primeiro cenário, a pessoa não vai ter prejuízo, na boa. No segundo cenário, ela começa a ter algum prejuízo, mas é melhor do que perder o treino. Então, ela vai fazer, por exemplo, né, vamos supor que ela conseguiu prever isso. Putz, amanhã eu não vou conseguir quarta-feira treinar, caramba. Eu vou pegar esse treino de quarta, vamos supor que seja coxa e panturrilha. E eu vou tentar fazer o treino de coxa e panturrilha na terça-feira. Junto com o treino de terça? Um seguido do outro? Pois é. Tá vendo como não é o ideal? Você sabe que vai ficar difícil. Mesmo que seja ali um treino de bíceps e tríceps, você fala, nossa, mas eu vou fazer perna e bíceps e tríceps no mesmo dia, vai ficar muito cansativo, muito grande, né? Se você conseguir separar isso, por exemplo, um treino de manhã e um treino à noite, beleza, maravilha. Mas a gente sabe também que não é a realidade de todo mundo, né? Logo, se você vai fazer os dois treinos no mesmo dia, o segundo treino do dia vai ficar prejudicado. Agora, isso é para acontecer quantas vezes? Raríssimas vezes. Sendo assim, não tem grande problema. Vai ser um dia que você vai ficar mais cansado, né? Você até pode comer um pouco mais de carboidrato, você pode até usar um pré-treino, por exemplo, no segundo treino. No primeiro não usa nada. No segundo, um pré-treinozão bacana, beleza. Não tem grande problema fazer isso, tá?
De novo, não é vantagem, mas ainda é melhor do que você perder o treino. Mas vamos supor que você não consiga prever isso. E aí você furou a quarta-feira. Você poderia dobrar na quinta-feira. Então treinando 2 vezes. Mesma sistemática, mesma dinâmica, também não é interessante, mas é pior ainda. Por quê? Porque se você faz os 2 treinos na terça, você vai ficar quebrado, mas você tem a quarta para descansar por completo e voltar na quinta ao normal. Quando você vai fazer os 2 treinos na quinta-feira, e aí você não tem a sexta de descanso, então você vai entrar na sexta muito mais cansado. E aí o seu treino de sexta também tende a render menos. Ou seja, é uma opção menos desejável. Mas se você não conseguiu prever, faz sentido. Existe também uma outra opção que é legal, que é você fazer um meio termo dos 2, mas essa você precisa prever. Então, de novo, vou furar a minha quarta-feira. Beleza. E aí eu tenho que fazer na quarta-feira coxa e panturrilha. Eu estou usando sempre a quarta, tá, pessoal? Mas lógico que pode ser qualquer dia da semana, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou fazer coxa e panturrilha. E eu, sabendo disso, o que eu faço? Poxa, na terça-feira eu treino só ombro, é um treino muito mais leve. Na quinta-feira eu treino costas e bíceps. Poxa, é mais pesado. Então o que eu faço? Eu jogo coxa na terça-feira e panturrilha na quinta-feira. Então eu quebro esse treino em 2 e coloco onde for conveniente. É um pouquinho mais confortável. Tá? De novo, talvez você não consiga prever. O que a gente tem que ter ciência aqui? Que o ideal é você seguir o plano. Quando você sai do ideal, você sai do melhor resultado. Mas eu posso sair estratosfericamente, por exemplo, perder o treino, ou eu posso sair um pouco, eu fiz o treino, mas ele não rendeu tanto. Como que a gente trabalha aqui? Sempre com redução de danos. Sempre tentando melhorar o cenário ruim que já está. E de novo, se isso acontece toda hora, reprograme o seu treinamento. Esse dia que eu for fazer mais treinamento, eu posso comer mais? Pode comer mais. Eu posso usar um pré-treino? Pode usar um pré-treino. Agora, e se não der de jeito nenhum? Não dá para fazer nada, Leandrão. Está só perdido. Eu devo compensar isso na próxima semana? De novo, pessoal, isso é para acontecer raríssimas vezes. Então, se você perder um único treino, tudo bem, a sua vida não vai mudar por isso. Agora, o duro é perder um treino por semana. Então você tem que medir o que está acontecendo. Se for uma coisa pequenininha, um grão de areia, tudo bem. Não precisa se martirizar, morrer por isso. Até porque você quer ter um corpo para viver e não viver para o seu corpo, que aí seria o caso de um fisiculturista ou de um entusiasta maluco, né, que não ganha nada com o corpo, mas gosta, tudo bem, né? Mas no geral, a realidade das pessoas é ter um corpo para viver e não viver para um corpo. Agora, tem um outro cenário que eu quero comentar. Eu perdi um treinamento e amanhã era dia de fazer cardio. Posso deixar o cardio de lado, joga fora e colocar o exercício? Colocar a musculação? Pode. Se a sua prioridade é musculação, sim, faça isso. De novo, porque é algo esporádico. Se isso acontecer toda hora, você começar a perder cardio toda hora, reprograma o seu treino. Mas a nossa prioridade seria a musculação, porque é o que a gente escolheu. Logicamente, eu poderia tentar fazer diferente, poderia tentar fazer o meu treinamento e complementar com o aeróbico, mas aí eu baixo a intensidade dele. Eu ia fazer um HIIT, faço uma caminhada acelerada. Ou eu pego esse cardio e diluo nos outros dias da semana. Beleza, tudo para que a gente não perca nada, mesmo que algo perca o rendimento. Agora, o cardio ele é extremamente importante para a hipertrofia muscular. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, de uma vez por todas, para você entender o porquê o cardio ele aumenta a massa muscular e não diminui como se imaginava. Dá uma olhadinha aqui.